seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica, criadora do canal Doutora Ensina. E na aula de hoje eu vou te explicar quais são os atributos da União, dos Estados e Distrito Federal e do município em relação à saúde. Ou seja, o que é que eles fazem, qual a função de cada um, tá? É importante vocês saberem diferenciar, porque isso cai frequentemente em prova. Então, se você está aí se preparando para uma prova de concurso público ou vai prestar prova para residência profissional na área da saúde, não perde essa aula, já favorita e já encaminha para os amigos. Se já gostou do tema, não esquece aquele pedido de sempre. Deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Então vamos lá começar nossa aula, trazendo para vocês onde vocês vão encontrar essa informação das atribuições da União, Estados e Municípios em relação à saúde. Vocês vão encontrar essa informação, gente, na Lei Orgânica da Saúde, nossa Lei 8.080 ou 8080, como é mais conhecida, de 1990, tá certo? Então, dá uma baixada, tá, nessa Lei 8080, faz o download aí do PDF, tenha com você e dá uma lidinha rápida, tá? Sem precisar decorar cada item. Vocês vão ver que o que eu vou entregar para vocês aqui nessa aula, vocês vão conseguir resolver a questão, tá? Mas é importante você dar uma lida geral, tá bom? Para ter uma base para resolver as questões de atribuições. Vamos começar, então, com o artigo 9. Por que, doutora, esse artigo 9 é importante? Porque ele traz para a gente que a direção do SUS é única. Isso a gente já sabia, né, gente? Lá na Constituição, artigo 198, inciso 1, o artigo 198 é aquele que fala das diretrizes do SUS, tá? Traz aquelas 3 primeiras diretrizes do SUS. E o inciso 1 traz a diretriz da descentralização, que a gente já falou bastante aqui no canal. E essa descentralização, como vocês já sabem, é de direção única em cada esfera do governo. O que isso significa? Que cada um vai ter sua autonomia e sua responsabilidade, tá? Então, autonomia no sentido de que nem tudo, por exemplo, que o município faz, ele precisa ir lá e comunicar lá ao Ministério da Saúde, à União, tá? Nem tudo. Existe uma certa autonomia e a gente sabe também do processo de municipalização, né? Ações de serviço de saúde serão executadas principalmente porque está ali juntinho pelo município. Do mesmo jeito que o Estado, ele tem lá suas atribuições e nem tudo ele precisa ficar lá comunicando ao governo federal, como era antigamente, né, no nosso sistema de saúde centralizado. Agora nós temos um sistema de saúde descentralizado, cada esfera do governo tem autonomias e responsabilidades. Obviamente eles se comunicam, mas tem uma certa autonomia, então é de direção única, tá? Eles não precisam estar lá pedindo permissão a tudo para o governo federal. Então, gente, é exercida em cada esfera do governo pelos seguintes órgãos. Então, o que ele traz para a gente? Quem é que exerce, né, as atividades de saúde na União? Ministério da Saúde, tá? Esses órgãos vocês têm que saber. No Estado e Distrito Federal, são as secretarias estaduais de saúde. E no município, são as secretarias municipais de saúde, tá certo? Então, isso aí é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Ministério da Saúde, Governo Federal, Secretaria Estadual de Saúde no Estado e Distrito Federal, e no município, Secretaria Municipal de Saúde. Então, vamos lá. Olha, eu trouxe aqui para vocês, tá vendo? Só um print com a letra bem pequenininha, porque eu não quero que vocês parem aqui, que vocês parem o vídeo para estar lendo isso aqui, não é o momento, tá? Tem as atribuições comuns das 3 esferas, então o que é comum, que todas elas devem fazer? Esse artigo, gente, é o artigo 15, tá certo? E ele vai trazer para a gente 21 atribuições comuns. Você só vai dar uma lida nisso aqui, tá? Para você se orientar. Não quero que você memorize as 21, faça aí um mapa mental, cole na parede, nada disso. Dá uma lida depois nessas 21 atribuições, tá? É na seção 1. Eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês e pedir para depois dessa aula vocês darem uma lida. Vamos para atribuições da União. Doutora, meu Deus, outro print aí, outra tela, cheia de númerozinho pequenininho que não dá nem para eu ler. Isso, porque eu não quero que você leia agora. Você vai ler depois, tá certo? Por quê? Porque eu vou te passar a dica-chave para você resolver as questões sem precisar estar decorando todas essas atribuições. Mas é importante a lida para ter aquela base na sua memória, tá certo? Artigo 16, ele traz que a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete. Ele traz aí pra gente 19 atribuições da Direção Nacional. Ai, doutora, e como é que eu vou fazer para saber quais são essas 19? Como é que eu decoro isso tudo? Você não vai decorar. O que você vai memorizar são esses verbos aqui chaves, principalmente esse do meio, definir. Sempre que tiver uma questão de prova, tá?
que tiver alguma coisa, compete à União definir. Geralmente compete à União definir, tá, gente? Quase sempre, tá? Então, a direção nacional, a União, ao Ministério da Saúde, querem dizer tudo a mesma coisa, compete definir, compete formular, normatizar, estabelecer, avaliar e coordenar também e elaborar. Então, quem define, quem elabora, quem formula, quem normatiza é a União, tá certo? Isso eu preciso que vocês memorizem, porque isso vai ajudar e muito, vai dar para você resolver quase 100% das questões desse assunto, tá certo? Aí tem pra gente, nesse artigo 16, três incisos, na verdade, mas dois mais importantes, que foram colocados na Lei 8080 em 2021, através da Lei 14.141. Por quê? Por conta do contexto da pandemia, tá, gente? Então, como a gente já aprendeu, compete à União definir, né? Só que o que é que ele traz aqui no inciso 1? A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem risco de disseminação nacional, contexto da Covid-19, né, gente? Foi por isso que isso foi adicionado. Porque quem executa, a gente vai ver mais na frente que quem executa geralmente é o município e o Estado, tá? Principalmente o município, em caráter complementar o Estado. Mas quem executa principalmente é o município, as ações de vigilância epidemiológica e sanitária. No entanto, num contexto de uma pandemia, tá? Num contexto de uma circunstância especial, como ele coloca aqui, agravos inusitados à saúde, a direção nacional também vai poder executar, tá certo? Ela vai vir nesse reforço. Então, isso aqui é uma exceçãozinha, mas como é algo novo, eu trouxe especificamente para vocês terem conhecimento, tá certo? E o 2 fala, em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de patrimônio genético ao exterior na forma do regulamento. Veio pela mesma lei, tá certo? E foi adicionado na Lei 8080. Veja, por que ele trouxe isso? A gente teve um grande problema, por exemplo, na época do Zika vírus, da microcefalia. Lembram? Teve aquele boom, né, de microcefalia decorrente do Zika vírus. Então, a gente teve uma burocracia muito grande para mandar amostras dos brasileiros, material genético, para o exterior, para eles fazerem análise lá. Porque existe uma lei, tá, gente? A gente não pode simplesmente coletar umas amostras aqui do povo brasileiro e sair mandando por aí sem qualquer regulamento, não. Existe uma lei para isso. Só que houve burocracia demais e isso atrasou, né, muita coisa, atrasa estudo, atrasação de saúde. E em relação à Covid também, tá? Então a gente sabe que o mundo todo estava unido lá para poder fazer as ações, para poder entregar vacina, né? Foi tudo feito, inclusive, muito rápido, né? Porque tinha uma emergência, né, de saúde pública no mundo inteiro, uma pandemia. E o que esse inciso traz para a gente? Que se ocorrer, espero que não, outra situação epidemiológica que caracterize uma emergência em saúde pública, há um exemplo da Covid, o exemplo do Zika, a gente vai simplificar esse processo de mandar o patrimônio genético dos brasileiros para o exterior, tá certo? Então, a gente vai enviar assim, a gente vai compartilhar, vai simplificar, para poder acelerar, né, todos os estudos científicos, produção de medicação, de vacina, de tudo. Então, esses dois, 2021, por conta do contexto da pandemia, estão inseridos no artigo 16. No entanto, a maioria, voltando, a maioria vai vir com esses verbos, definir, formular, normatizar, elaborar, tá? Estou repetindo bastante para vocês memorizarem. E aí, no artigo 17, traz as competências da direção estadual. E aí a gente tem aí 14 competências, certo? Depois você vai lá dar uma lidinha, como eu já falei, trouxe aqui só para ilustrar. Quais são os verbos-chave? Coordenar, gente, principalmente coordenar. Então, a União, ela define e quem geralmente coordena as ações de saúde são os estados, tá? As secretarias estaduais de saúde são responsáveis por isso. Então, ele vai coordenar, vai articular, vai colaborar e apoiar, vai controlar, vai participar, principalmente coordenar, tá certo? E o artigo 18, a direção municipal compete, e aí a gente tem 12, tá tão pequenininho que nem eu tô enxergando direito. A gente tem 12 atribuições, tá certo? Da direção municipal. Quais são os verbos-chave? Vamos lá. A direção municipal do Sistema Único de Saúde compete executar, principalmente,
Desde a descentralização, que eu falo para vocês, que tem esse processo de municipalização. Então, quem executa as ações é quem está ali pertinho da população, quem está identificando os problemas, né, quem está vendo ali as necessidades de pertinho. Então, quem executa essas ações é a direção municipal, tá? As secretarias municipais de saúde. Então, ele vai participar também, ele vai colaborar, vai apoiar também, mas principalmente o município ele vai executar. O artigo 19, gente, traz para a gente que ao Distrito Federal compete as atribuições reservadas aos estados e aos municípios, tá? Então, o Distrito Federal é a parte aí, ele pode fazer tanto as atribuições dos estados como dos municípios, tá certo? Tá vendo a aula bem tranquilinha, é mais, não vim aqui para ler a lei para vocês, porque ler vocês podem ler em casa sozinhos, eu vim para trazer essa dica dos verbos para vocês resolverem questões, então vamos aplicar isso, trouxe aqui algumas questões para a gente aplicar. Essa questão aqui foi de 2021, inclusive. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. É de responsabilidade da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Vamos lá, vamos ver os verbos. Executar o serviço público de saúde municipal? Não, né, gente? Quem executa é o município, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é falso. Executar serviços de alimentação e nutrição e de saúde de trabalhador no âmbito da atenção básica? Também não, né, gente? Quem executa é o município. Formar consórcios administrativos intermunicipais, gente, aqui já está dizendo. Os consórcios administrativos, inclusive foi nossa aula da semana passada, né? Se você ainda não viu, vou botar o link aqui no canto superior direito da tela. E na aula passada, a gente viu que quem forma esses consórcios são os próprios municípios, né? Já está dizendo, intermunicipal. E letra D, definir e coordenar. Olha o verbo aí, gente. Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, de laboratório de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. Então, gente, quem define? A União. Letra D. Tá vendo que quando você memoriza os verbos fica bem tranquilo? Então, vamos lá para a próxima. Vamos lá praticar. Analise as afirmativas a seguir. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde compete executar serviços de vigilância epidemiológica. Sim, né, gente? Direção Municipal, quem executa? Município. Esse é verdadeiro. A Direção Municipal do Sistema Único de Saúde compete executar serviços de vigilância sanitária. Também. O município ele executa tanto vigilância epidemiológica quanto serviço de vigilância sanitária. Então, as duas alternativas são verdadeiras. Essa foi bem tranquila, a letra A. Vamos agora para a nossa última questão, questão 2019. E eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Trouxe a dica dos verbos para vocês e funciona quase que 100% das vezes, mas quase que 100%. Por quê? Algumas bancas querem que você realmente conheça as atribuições, tá? E que você tenha atenção na hora de responder a prova. Então, não vai pegar essa dica que eu dei e vai resolver a questão apenas lendo o verbo, sem ler o resto do enunciado. E essa questão é um exemplo disso, tá? Então, vamos lá. O que é que ela traz pra gente? É de competência da Direção Municipal do Sistema Único de Saúde. Executar serviços somente nas áreas de vigilância epidemiológica, saneamento básico e saúde do trabalhador. Gente, executar é o verbo do município, da Direção Municipal. Perfeito. Aí, se você não lê o resto, não preste atenção, você marca logo essa. Só que não. Tá? Por quê? Porque ele utilizou aqui esse termo somente restritivo, né? Então, poxa, a direção municipal vai executar somente isso? Não, é falso. Se você ler com atenção, você vê que é falso. Então, essa questão traz pra gente essa lição. A gente vai ler as outras alternativas e vocês vão entender bem. Mas é a lição de, você vai pegar a dica que eu tô dando, vai resolver a maioria das questões, mas não olha só pro verbo. Lê o enunciado, lê as alternativas, tá certo? Então, B. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Gente, normatizar, geralmente, é da direção da União, não é isso? Normatizar do governo federal, o Ministério da Saúde é quem normatiza. No entanto, complementarmente, de forma complementar. E as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Então, veja, do jeito que está aqui, não tem como estar falso, tá certo? Porque, de forma complementar, todos eles fazem, gente. Eles têm as atribuições principais, principalmente a União define, principalmente o Estado coordena, principalmente o município executa, mas eles fazem tudo, entendeu? Só que eles fazem de forma complementar. Os verbos é para dar um direcionamento para vocês, e eu queria trazer essa questão para deixar isso bem claro. Olha só os outros enunciados. C. Participar do planejamento e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação exclusiva com o Conselho Municipal de Saúde. Gente, exclusiva. Será que ele vai se articular somente com o Conselho Municipal?
Não percebem que mesmo que você não saiba ainda o que é o Conselho Municipal de Saúde, que a gente vai ter uma aula sobre isso, que mesmo que você não saiba se ele faz exatamente isso, se ele participa disso exclusivamente, não, entendeu? De participar no processo restrito de controle e avaliação das ações referentes às condições de trabalho. Não, gente, ele não vai participar desse controle e avaliação das ações referentes às condições de trabalho de forma restrita, tá certo? Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar apenas junto aos órgãos municipais para controlá-la. Primeiro que o município vai atuar junto ao município, fica um pouco estranho, né? E apenas é outra palavra restritiva. Então, alternativa, letra P, se você for só pelo verbo, você ia errar. Eu trouxe essa questão para vocês entenderem que a dica é uma dica para direcionar vocês, mas leiam os enunciados, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês na nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado, tenha te agregado algum conhecimento nessa nossa aula. E se ficou alguma dúvida, não deixa para depois. Você pode deixar aqui nos comentários ou então me envia um e-mail doutora.natalialucenaensina@gmail.com ou me procura lá nas redes sociais doutora.natalialucena. Eu ficarei feliz em te ajudar. Se não deixou o teu like, não esquece, gente, é importante para mim para divulgar o canal. Deixa o teu like. Se não se inscreveu, se inscreve. Vai aparecer uma bolinha aqui, ó. Aí você clica nela para se inscrever e ativa lá o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Te vejo na nossa próxima videoaula.